Eu quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis. Gênesis capítulo 32. Gênesis 32. Nós vamos fazer a leitura do 22 ao 31. Diz assim a palavra do Senhor: Naquela mesma noite, Jacó se levantou, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos e transpôs o val do Jaboque. Reuniu todos e fez com que passassem o ribeiro. Também fez passar tudo o que lhe pertencia. Jacó ficou sozinho, e um homem lutava com ele até o romper do dia. Havendo este que não podia com Jacó, tocou-lhe na articulação da coxa, de modo que a junta da coxa de Jacó se deslocou na luta com o homem. Então o homem disse: Deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Jacó respondeu: Não o deixarei ir, se você não me abençoar. Então o homem perguntou: Como você se chama? Ele respondeu: Jacó. Então disse: Seu nome não será mais Jacó, e sim Israel, porque você lutou com Deus e com os homens e prevaleceu. Jacó disse: Por favor, diga-me como você se chama. Ele respondeu: Por que você pergunta pelo meu nome? E o abençoou ali. Jacó deu àquele lugar o nome de Peniel, pois disse: Eu vi Deus face a face e a minha vida foi salva. Nasceu-lhe o sol quando ele atravessava Peniel e mancava por causa da coxa. Santo e amado Deus, nós nos colocamos mais uma vez na tua presença. Pedimos a tua direção, a tua orientação, que teu Santo Espírito esteja falando conosco, conforme a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós vamos conversar um pouquinho sobre o seguinte tema: do outro lado do rio. Do outro lado do rio. Você se acha aprovado por Deus? Pensa aí um pouquinho. Você se acha aprovado por Deus? Pense bem. Por que Deus ainda não desistiu de você? Às vezes eu paro, fico olhando para mim, fico olhando para dentro de mim, e eu fico imaginando que Deus acho que foi com a minha cara. Sabe por quê? Porque eu não tenho nada dentro de mim que agrada a Deus. Nada que eu tenho, nada que eu faço, nada que eu sou, agrada a Deus. No entanto, Deus continua abençoando a minha vida, as nossas vidas. Deus continua insistindo, investindo na gente. Não é verdade? Somente Deus, pela sua graça e misericórdia, que a gente pode entender de agir assim conosco. Se não fosse pela misericórdia de Deus, que seria de nós? Irmãos, eu gosto muito de aprender com os personagens bíblicos. Eles têm sempre muitas coisas a nos ensinar. Eu queria nessa noite conversar um pouquinho com você sobre Jacó, esse personagem bíblico significativo. Na vida dele tem tantas lições para nós. E ele é um exemplo para a gente pensar, para a gente refletir, porque ele é uma pessoa que sempre andou na sua trajetória meio à margem de Deus. E, mesmo assim, foi lutando com as suas inconstâncias do seu coração, com as dificuldades de relacionamento que ele tinha com as pessoas. E é uma história bonita de alguém que recebeu de Deus a graça. Porque Deus é assim, como a gente viu agora há pouco a respeito, e temos visto hoje a respeito da Páscoa, da morte de Jesus na cruz, o quanto que Jesus nos ama, o quanto que Ele fez por nós, o quanto Ele se deu por nós, para que a gente tivesse essa vida com Deus. E o desejo de Jacó era ter uma vida com Deus, mas ele sempre andava ali na margem da sua existência quanto a isso. Você conhece a história de Jacó, não é verdade? Ele era filho
de Isaac e de Rebeca. Ele nasceu gêmeo do Esaú. O Esaú nasceu primeiro, ele nasceu logo em seguida. E quando ele nasceu segurando no calcanhar do seu irmão, do Esaú. E por isso, daí vem o seu nome, Jacó, né? Ele era um sujeito pacato, tranquilo, ele gostava de ficar em casa, ele ficava muito perto da sua mãe, era um sujeito bem caseiro, mas ele era bem espertalhão. Uma certa ocasião, ele parece que gostava de cozinhar, ele tinha feito um ensopado de lentilha e seu irmão Esaú chegou faminto da caça, queria comer aquilo e pediu para ele dar uma porção para ele. Ele falou: eu vou te dar só se você me conceder o direito da tua primogenitura. E foi assim que aconteceu. Eu queria conversar um pouquinho com você a respeito desse Jacó. Ele procurando a si mesmo, assim como muitas vezes acontece com as nossas vidas. Desde o dia em que Jacó enganou seu pai, enganou seu irmão, roubou deles, usurpou deles o direito da primogenitura, da bênção, a situação na casa do Jacó, do Esaú, da Rebeca e do Isaac ficou insustentável. Por quê? Porque o Esaú ficou muito irritado com seu irmão. Ele não podia admitir que o irmão tivesse roubado a bênção dele, a bênção que seu pai teria dado para ele, porque ele era o filho mais velho. E a mãe, a Rebeca, vendo que a situação estava muito difícil na casa e que aquilo poderia se transformar ainda numa tragédia, ela resolveu, combinou com seu esposo, de enviar Jacó para longe, para a terra dos pais dela, os pais da Rebeca. Quando ele estava indo embora, para caminho da casa do seu tio, Labão, ele parou no caminho para dormir, e lá ele teve um sonho, ele sonhou com Deus, Deus apareceu para ele em sonhos, Deus fez promessas para ele, e assim foi passando o tempo. Ele teve uma vida muito sofrida lá na casa do seu tio. Ele que era tido como enganador, tinha enganado seu pai, tinha enganado seu irmão, agora ele era enganado pelo seu tio. E ali ele sofreu bastante com essa situação na casa do seu tio. Irmãos, eu queria dizer para você que muitos de nós somos assim. Muitos de nós conhecemos a Deus, sabemos o que Deus faz, como Ele age, compreendemos o amor de Deus, mas preferimos seguir a nossa vida caminhando, enganando as pessoas e sendo enganados. É assim que nós vamos caminhando. Nós reconhecemos as bênçãos de Deus na nossa vida, nós reconhecemos que Ele é um Deus abençoador, mas parece que a gente não se importa tanto com isso. Nós temos experiências com Deus, algumas pessoas têm experiências tremendas com Deus. Mas essas experiências, assim como Jacó teve lá em Betel, não foram suficientes para mudar a sua vida, transformar a sua vida. Parece que muitos de nós seguimos aquela canção aí que o Zeca Pagodinho canta, né? Deixa a vida me levar, né? E a gente vai levando, né? Agora, Deus quer ser o condutor das nossas vidas. Ele quer dirigir os nossos passos. Ele que quer nos abençoar. Como diz Provérbios, capítulo 16, versículo 1, diz assim: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Eu queria falar sobre uma outra fase da vida de Jacó. É o Jacó do outro lado do rio. Chegou um dia que Jacó achou que era tempo de ir embora. Ele já tinha ficado muito tempo na casa do seu tio. Ele conversou com as suas mulheres, ele tinha duas mulheres, a Raquel e a Lia.
eram as duas filhas do Labão. Você conhece bem a história do casamento dele. Ele trabalhou 14 anos para se casar com a Raquel, porque quando ele trabalhou pela primeira, ele recebeu a Lia. Nessa vida dele lá, ele teve 11 filhos, tinha 2 servas também, mas Deus abençoou ele ali. E ele acabou ficando rico, enriqueceu, tinha muitos bens. E ao resolver voltar para a sua terra, para o seu, onde moravam seus pais, ele tinha um problema. Ele tinha um grande problema. Qual que era o problema dele? Era o seu irmão. Era o seu irmão. Desde que ele tinha saído de lá no passado, nunca mais ele tinha visto o seu irmão, nunca mais ele tinha conversado com ele. Muitos anos tinham se passado, e na cabeça do Jacó existia essa dúvida. Será que meu irmão se esqueceu disso? Será que ele ainda tem isso no coração? Será que ele ainda tem vontade de me matar como ele tinha no passado? E esses sentimentos estavam presentes no coração dele. Como eu vou ser recebido lá? De que maneira que eles vão me receber? Será que ele guarda rancor ainda por mim? E o Jacó, então, resolveu fazer acampamento ali na beira de um riozinho que passava ali, conhecido como Val de Jaboque. Val é um rio pequeno, um rio pequeno. Esse Val de Jaboque era um afluente do Rio Jordão. É um rio pequeno, que dava para passar a pé. E quando chegou nesse acampamento, quando chegou a noite, o que Jacó fez? Ele passou tudo que ele tinha para o outro lado do rio. Tudo. Passou as 2 esposas, passou as servas, passou os filhos, passou seus bens, passou tudo para o outro lado. E ele ficou sozinho do outro lado. E ali aconteceu uma coisa muito interessante. Apareceu, a descrição bíblica diz que apareceu ali um homem que lutava com ele. Apareceu um homem que lutava com ele. E essa aparição na Bíblia é muito intrigante, irmãos. E muito intrigante. Muitas dúvidas surgem a respeito disso. Será que era um anjo de Deus que estava lutando com ele? Será que era o próprio Deus que estava lutando com ele? Será que essa luta era uma luta literal ou era simbólica? Será que estava acontecendo realmente uma luta ali? Que luta que era essa? O fato que a gente pode pensar e refletir no texto é que quem começou a luta com ele foi Deus. Foi Deus. Deus que apareceu ali e começou a lutar com ele. Mas, de manhã, quando o sol começava a aparecer, quem não queria terminar com a luta era Jacó. Deus queria ir embora, mas Jacó falou que não ia deixar ele embora se não o abençoasse. Se não o abençoasse. A busca de Jacó por Deus tinha chegado no momento certo. Era ali, era aquela hora. Tinha que ser agora, não podia adiar mais. Assim como a gente vê em alguns encontros de Jesus com as pessoas. Vocês se lembram quando Jesus se encontrou com o cego Bartimeu? Lá na saída de Jericó? Quando Jesus ia passando com a multidão, o Bartimeu, que era cego, começou a gritar, chamar a atenção de Jesus. Ele entendeu que era o seu momento, que era a hora, que tinha que ser aquela hora. O Zaqueu também é outro exemplo. Quando ele percebeu que Jesus estava passando por Jericó, ele não teve dúvidas. Apesar da sua posição, apesar de ele ser um cara conhecido, ele não teve vergonha de subir numa árvore e ficar esperando Jesus passar, porque ele queria ver Jesus. Aquela mulher pecadora que um dia entrou lá numa casa onde Jesus estava. Jesus tinha sido convidado para a casa de Simão, o fariseu, para um jantar. E Jesus estava lá na casa. E ela, como era uma pecadora, uma mulher conhecida na cidade pelos seus pecados, ela entrou na casa, sem barreiras, sem nada que pudesse impedi-la. E ela foi lá aos pés de Jesus. Foi ungir os pés de Jesus.
Ela entendeu que era a hora dela, que era o momento dela, que era a hora certa dela falar com o Senhor. E assim aconteceu, assim ela foi perdoada. E aquela mulher com fluxo de sangue, ela que sofreu tanto tempo com esse problema, mas ela falou, se eu tocar em Jesus, se eu tocar nas suas vestes, eu vou ficar curada. E ela foi atrás disso. Correu atrás de Jesus, até que conseguiu tocar nele. Porque ela entendeu que era aquele toque que faltava. Jacó sabia que aquele momento era o momento dele com Deus. Aquela era a hora. Deus faz uma pergunta para ele, qual é o teu nome? Ele prontamente responde, meu nome é Jacó. Jacó. Deus muda o nome dele. Fala, você não vai chamar mais Jacó. Seu nome agora vai ser Israel, porque você lutou com Deus e prevaleceu. No passado, lá na casa do pai dele, quando o pai dele perguntou quem ele era, ele falou que ele era Esaú. Ele enganou seu pai. Mas agora, quando Deus pergunta quem ele era, ele falou, sou Jacó. Eu sou Jacó. Nesse encontro, irmãos, o Jacó, ele teve o nome mudado. Mas mais do que o nome mudado, ele teve também a vida transformada. Esse encontro dele com Deus proporcionou uma vida transformada para ele. Irmãos, muitos estudiosos da Bíblia, eles veem para essa luta de Jacó com Deus como uma luta espiritual. Eu tenho, apesar de não ter elementos para isso, eu tenho no meu coração de entender dessa forma também. Na realidade, o Jacó ficou ali durante toda a noite, lutando com Deus, em oração, em clamor, impedindo a bênção de Deus para a sua vida. Ele não queria sair daquele lugar sem a bênção de Deus. Ele falou, não vou sair daqui se o Senhor não me abençoar. Ele queria ter uma certeza. Ali na frente vinha o seu irmão ao encontro dele, o Esaú. Os funcionários dele já tinham avisado, teu irmão está vindo aí. E ele pensava consigo mesmo, se eu vou na bênção de Deus, se eu vou na bênção de Deus, nada de mal vai me acontecer. Mas eu queria ainda comentar um outro ponto importante para você. É sobre Betel e Peniel. Sobre Betel e Peniel. Esses dois lugares foram dois lugares de encontro. Ele falou para Deus que ele precisava de pão, que ele precisava de roupa, que ele precisava de segurança na viagem, que ele precisava ter uma jornada feliz. Era isso que ele pedia para Deus. E ele fazia negócios com Deus. Ele falou para Deus que se eu voltar abençoado por ti, eu vou ser dizimista aqui de tudo que o Senhor tem me dado. Agora em Peniel, Peniel é o nome que Jacó deu para aquele lugar onde ele estava lutando com Deus. Ele deu o nome de Peniel porque ele viu Deus face a face e a sua vida foi salva. Deus não o matou. E lá em Peniel, agora a situação para ele era outra. Se em Betel ele era um espectador do que acontecia com respeito a Deus, ele via a escada que ligava a terra aos céus, ele via os anjos descendo e subindo, ele ficou maravilhado em ver tudo aquilo, ele era um espectador. Ele estava maravilhado com tudo que Deus estava mostrando para ele, revelando para ele. Mas em Peniel, ele não é espectador, ele é protagonista. Ele está participando da cena. Ele está lutando com Deus. Em Betel ele foi abençoado, mas em Peniel ele foi transformado. Queria fazer uma pergunta para você. Hoje nós estamos comemorando
a ressurreição de Jesus, né? Jesus que morreu lá na cruz por mim e por você. Você tem sido um espectador ou um protagonista do agir de Deus? Você tem apenas observado Deus fazer as coisas, Deus agir na vida das pessoas? Ou você tem feito parte disso? Você está dentro, você está participando, você está sendo agente desse agir de Deus. Queria fazer uma outra pergunta para você. De que lado do rio você está? Do lado de lá ou do lado de cá? Jacó, ele só quis atravessar o rio quando ele tinha a bênção de Deus consigo. Aí ele atravessou e foi embora, foi viver a sua vida, foi tocar a sua vida. De que lado nós estamos? De que lado que você está deste rio na tua caminhada? O Senhor tem nos chamado para um relacionamento. O Senhor tem nos chamado para um confronto. Muitas vezes esse relacionamento com Deus exige um confronto conosco, porque nós somos pecadores, porque nós erramos, porque nós fazemos coisas que desagradam a Deus. E o Senhor nos chama para um confronto, assim como Ele chamou Jacó para um confronto. Ele não queria que Jacó fosse mais Jacó. Ele queria que Jacó fosse Israel, o príncipe de Deus. Deus tem nos chamado para fazer a obra dele na nossa vida. Ele quer continuar abençoando você, a sua vida, a sua caminhada. Tem muita gente que Ele quer abençoar através de você. Mas para isso, a gente não pode ser espectador. A gente tem que ser protagonista. Você tem que fazer parte da história de Deus na vida das pessoas. Deus continua o mesmo, meu irmão, minha irmã. Deus continua o mesmo. Ele não mudou. Não mudou nada. Assim como aconteceu com Jacó, como aconteceu com o cego Bartimeu, como aconteceu com Zaqueu, como aconteceu com a mulher pecadora, como aconteceu com aquela mulher com fluxo de sangue, e tantos outros mais. O Senhor continua mudando vidas, transformando vidas, fazendo coisas tremendas na vida das pessoas. Busque a Deus. Busque a Deus com dedicação, com vontade, com disposição. Mas busque com coração contrito, com coração humilde, com coração querendo agradar a Deus. Foi desse jeito que Jacó agradou a Deus. Enquanto ele estava na caminhada dele, preocupando somente consigo, com as coisas dele, ele não conseguiu as coisas de Deus. Mas quando ele se humilhou diante do Senhor, quando ele mostrou a sua fraqueza, aí Deus falou que ele era forte. Deus falou que ele era um príncipe de Deus. Deus continua nos chamando para esse relacionamento. A morte de Jesus na cruz foi para isso. Foi para que Deus quisesse todos nós pertinho dele, na presença dele, acima de tudo, fazendo a vontade dele. Fazendo a vontade dele. Davi, lá no Salmo 51, versículo 17, ele diz assim: sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado. Espírito quebrantado e contrito, Deus não desprezará. Deus não desprezará quando nós chegamos até Ele com o nosso coração dessa forma. Senhor, Deus nos enviou Jesus, Ele morreu lá na cruz por nós. Estamos comemorando isso hoje. O que nós temos feito com isso? Qual tem sido a nossa participação nisso? Deus não quer que você seja um espectador. Ele quer que você seja um protagonista. Ele está construindo uma história através da tua vida.
Ele quer que a tua vida abençoe outras vidas. Ele quer fazer coisas bonitas, tremendas, através da tua vida. Foi para isso que Jesus veio. Foi para isso que Ele morreu. Foi para isso que Ele ressuscitou. Para nos trazer para a presença do Pai. Senhor, nos abençoe e nos ajude a olhar para esse momento tão especial, tão significativo da vida cristã, que é a morte e a ressurreição de Jesus. E a gente entender que nós somos alvos do amor de Deus. Que você faz parte desse time. De qual time? Do time de Deus. Do time de Deus. Você faz parte do time de Deus. Jesus morreu por você, para que você fizesse parte desse time de Deus. Amém? Santo e amado Deus, nós te agradecemos pela tua palavra. Que a tua palavra venha de encontro ao nosso coração, Senhor. Que nós possamos meditar e pensar nela, refletir nela, Senhor, e buscar em ti, somente em ti, tudo que a gente precisa para viver de acordo com a tua vontade. Senhor, que não sejamos de jeito nenhum espectadores, mas que sejamos protagonistas da história que o Senhor está construindo através das nossas vidas. Nós te adoramos em nome de Cristo Jesus. Amém.